Atenção! Vai começar agora uma teleaula de tratamento térmico do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 10 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 3. Bons estudos! Um corre-corre para ninguém botar defeito. O movimento do metrô mostra com precisão como é agitado e tenso o dia a dia de uma grande cidade. São milhões de pessoas indo e vindo para lá e para cá. E se você pensa que são só as pessoas que ficam tensas, engano seu. Imagina só o esforço a que é submetido os trilhos do metrô. Os metais também ficam tensos. São as chamadas tensões internas do aço. E para isso também tem um remédio. Sabe qual é? O tratamento térmico. Nessa teleaula você vai aprender como surgem as tensões internas do aço e como eliminá-las. E vai ver os tratamentos térmicos utilizados para preparar o aço para a usinagem. Tá a fim de conhecimento? Então embarque nesta teleaula. Ô, Ananias. Ô, Caio. Enquanto você não chegava, eu tava dando uma lidinha no jornal. E olha só que coisa interessante que tem aqui. Aqui tá dizendo que os trilhos do metrô estão passando por um tratamento térmico para aliviar as tensões internas. Aço estressado, olha só que loucura. Esse negócio de tensão é muito comum mesmo, viu, Caio? Lembra da nossa última teleaula, quando a gente viu que uma peça não sofre um tratamento térmico só depois de estar pronta? Esse aço aqui que eu comprei para fazer um eixo, por exemplo, ele já passou por um tratamento térmico. Ah, eu lembro. Para ficar mais mole, mais macio, para sofrer usinagem, é isso? É isso aí. E para que ele fique assim mais macio, ele não pode estar estressado, como você bem disse. Agora, para entender isso direitinho, vamos ver antes essas tensões internas do aço. As tensões internas da estrutura do aço têm diversas causas. Elas aparecem já na fabricação. Quando o aço começa a se solidificar, ele se resfria com velocidade diferente na região da superfície e no seu núcleo. Essa diferença dá origem a grãos com formas diferentes entre si. Olha só como esses grãos ficam. Repare como apresentam tamanhos variados. Pois então, essa diferença de tamanho provoca tensões na estrutura do aço. Mas não é só nos processos de solidificação que as tensões surgem, não. Elas podem aparecer nos processos de fabricação a frio, ou seja, aqueles processos que acontecem em temperatura ambiente. É fácil entender por quê. Imagine o que acontece quando se prensa uma chapa. Os grãos que estavam mais ou menos organizados são deformados e empurrados pelo martelo da prensa. Uma coisa parecida acontece na laminação. Os grãos são comprimidos uns contra os outros. Ora, nos dois casos dá para imaginar o que acontece. Os grãos que estavam mais ou menos organizados ficam deformados. E pode registrar, grãos deformados não apresentam a mesma resistência que os grãos normais. Se depois desses processos a gente deixasse o material descansando em temperatura ambiente, as tensões internas começariam a diminuir. Só que isso demandaria muito tempo e o material correria riscos como empenamento, corrosão, ruptura. Pois muito bem, para evitar esses riscos, entra em campo um tratamento térmico para alívio de tensões. O que você faz para aliviar as tensões do dia a dia? Relaxamento. Gosto de música, canto. Isso é uma coisa que acho que faz bem para todo mundo. Lendo é uma boa forma de relaxar. Assistir um bom filme. Eu leio, eu tomo uma cervejinha. Como você viu, cada pessoa tem uma maneira própria para aliviar suas tensões. O aço também tem a sua. Os trilhos do metrô estão passando por um tratamento térmico para aliviar suas tensões. Esse tratamento é feito durante a madrugada, quando os trens não estão circulando, e é feito com técnicas especiais que evita a retirada dos trilhos. Mas para entender o alívio de tensões, é melhor pensar um pouco. Muito bem, neste processo, a peça é aquecida lentamente no forno até uma temperatura abaixo da zona crítica. Você se lembra, zona crítica é aquela em que começa a aparecer a austenita.
Assim, neste tratamento subcrítico, a ferrita e a perlita não chegam a se transformar em austenita. Ou seja, as tensões são aliviadas sem que se altere a estrutura do material. Depois de 3 horas, o forno é desligado e a peça é resfriada no próprio forno. Num gráfico ficaria assim. Repare que a temperatura máxima atingida está abaixo da zona crítica. Como esse processo é feito numa temperatura abaixo da zona crítica, ele é chamado de recozimento subcrítico. Resumindo, é o seguinte: esse processo alivia as tensões internas do aço que surgem na solidificação do aço, nos trabalhos de deformação a frio, na soldagem e também na usinagem, e também quando o material é submetido a grandes esforços, como os trilhos do metrô. Quer dizer, então, que esse aço que você vai usinar passou por um bom recozimento subcrítico? Exatamente. Mas atenção, não é só de recozimento subcrítico que alguns aços necessitam, não. Existem outros processos térmicos envolvidos na preparação do aço para a usinagem, como, por exemplo, a normalização. Em temperaturas bem acima da zona crítica, os grãos de austenita crescem além da conta. Quanto mais alta a temperatura, mais rápido é esse crescimento. Deixar o aço a uma temperatura um pouco acima da zona crítica durante muito tempo também provoca esse efeito. Como você já sabe, durante o resfriamento, a austenita se transforma em perlita, ferrita ou cementita. E o tamanho desses grãos depende, em parte, das dimensões dos grãos de austenita. Agora fique sabendo que a granulação grosseira torna o material quebradiço, alterando também suas propriedades mecânicas. As trincas também se propagam com mais facilidade no interior dos grãos grandes. Para evitar esse problema é que existe a normalização. No processo de normalização, o aço com granulação grosseira é levado ao forno com uma temperatura acima da zona crítica, na faixa de 750 a 950 graus Celsius. Nessa temperatura, todo o material se transforma em austenita. Depois de umas 3 horas, o forno é desligado, o aço é retirado e se resfria lentamente sobre uma bancada. Resultado: a estrutura final do aço passa a ser de grãos finos, distribuídos de forma homogênea. Se eu entendi direito, a normalização nada mais é que o refinamento da granulação grosseira do aço. Quer dizer, transforma os grãos muito grandes em grãos normais, é isso? É isso, você entendeu direitinho. Agora vamos em frente que eu ainda tenho que usinar essa peça aqui. Mas espera aí, a gente não tem que saber que antes da usinagem tem um tratamento térmico para amolecer o aço? O Caio tem toda a razão. Como você já sabe, este material aqui já passou por um tratamento térmico para facilitar a usinagem. Mas que tratamento é esse? Você vai ficar sabendo agora. Fundição, prensagem, forjamento e laminação. Normalmente isso é apenas o começo. Depois de passar por um ou mais desses processos iniciais de fabricação, a peça ainda tem que passar por outros processos mecânicos para ficar pronta. Um eixo, por exemplo, para ficar pronto precisa ser usinado, desbastado num torno, perfurado, etc. Para isso, o aço usado precisa estar macio. A mesma coisa é necessária na hora de fazer uma engrenagem, furar uma peça, enfim, qualquer trabalho de usinagem. Dá só uma olhada nesse eixo aqui. Viu? Esses daqui também são eixos, para todos os tipos e necessidades. Olha a beleza que são essas engrenagens. Pois muito bem, para fazer peças com essa qualidade, o profissional tem que trabalhar com aço que esteja no ponto. E nesse caso aqui, o responsável por esse ponto é um tratamento térmico chamado recozimento. Através do recozimento pleno do aço é possível diminuir sua dureza, aumentar sua ductilidade, melhorar a capacidade de usinagem e ajustar o tamanho do grão. De quebra, o recozimento também elimina as irregularidades resultantes de tratamento térmico ou mecânico sofrido antes. No recozimento, o aço é aquecido num forno a uma temperatura acima da zona crítica. Depois de um certo tempo, o forno é desligado e a peça é resfriada em seu interior. É claro que a temperatura de aquecimento depende do tipo de aço. No seu livro de estudos, você vai encontrar uma tabela como essa indicando os tipos de aço carbono, a temperatura de austenitização, a temperatura em que a peça deve ser resfriada dentro do forno e a faixa de dureza a ser obtida.
O aço 1020, por exemplo, deve ser aquecido a uma temperatura entre 855 e 900 graus Celsius durante um certo tempo. Depois, a peça deve ser resfriada dentro do forno. Após esse tratamento, o aço deve ficar com uma dureza que varia entre 111 a 149 na escala Brinell. Depois você dá uma olhada mais atenta nessa tabela, porque agora nós temos que resolver um outro problema de dureza. O diamante é um dos materiais mais duros encontrados na face da Terra. Ele até é usado em alguns tipos de broca. Você sabia disso? Será que alguém por aqui sabe? Vamos ver. Oi, você sabia por que o diamante é um dos materiais mais duros do planeta Terra? Não. Sabia. Já tinha ouvido falar. E por que ele é tão duro? Pela composição dele, provavelmente. Acho. Por culpa do carvão, que veio de uma pedra, assim, muito dura, entendeu? Aí sai o diamante, um negócio assim, não lembro. Oi, você que trabalha aqui nessa loja deve ter ouvido dizer que o diamante é um dos materiais mais duros encontrados no planeta Terra, certo? Sem dúvida. O diamante é um carbono altamente comprimido. Existe uma outra forma de carbono que é o grafite, que é muito mais macio. Obrigada. É isso aí, o diamante é tão duro porque ele tem um alto teor de carbono e tem um certo arranjo cristalino. A mesma coisa acontece com os aços. Os aços mais duros têm um alto teor de carbono e um certo arranjo cristalino. Em outras palavras, o aço tem muita cementita. E quando tem muita cementita, o recozimento não basta para baixar a sua dureza. É preciso um outro tratamento térmico. É preciso a esferoidização. É claro que esse nome vem de esfera. Sabe por quê? Olha só. Com esse tratamento térmico, a cementita recebe a forma de pequenas esferas. Mas para a gente observar tudo isso melhor, a gente precisa olhar num microscópio. Com a cementita em forma de esfera, diminui bastante a dureza do aço. E assim é possível economizar material durante a usinagem de aços com elevado teor de carbono. E você sabe o que é esferoidização? Então fique por dentro. O processo de esferoidização pode ocorrer de duas maneiras. A primeira seria aquecer e resfriar alternadamente a peça entre temperaturas que estejam logo acima e logo abaixo da linha de transformação inferior da zona crítica. A segunda maneira seria a de aquecer a peça por tempo prolongado, numa temperatura logo abaixo da zona crítica. E aí, Caio, guardou todos os tratamentos térmicos utilizados na preparação do aço para a usinagem? Acho que sim, vamos lá. Recozimento, normalização e esferoidização. Muito bem. Feitos os tratamentos térmicos, vamos para a usinagem propriamente dita. É isso aí. Enquanto nós vamos para a usinagem, você se prepara para uma boa revisão em tudo que nós aprendemos hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo que o tratamento térmico também é feito antes da produção da peça, deixando o material nas melhores condições para a usinagem. Viu que o aço pode apresentar tensões internas que surgem já na solidificação do aço, ou ainda em processos de fabricação a frio, e que o recozimento subcrítico é o tratamento térmico que elimina essas tensões. Aprendeu que a normalização é o tratamento térmico utilizado para refinar a granulação grosseira do aço e que o recozimento pleno do aço diminui sua dureza, aumenta sua ductibilidade e facilita a usinagem do material. Por último, viu que a esferoidização é o processo indicado para amolecer os aços com alto teor de carbono. A preparação do aço para a usinagem é apenas um dos lados dessa história, porque a peça, depois de pronta, precisa passar por outros tratamentos térmicos. Pois é exatamente isso que nós vamos começar a ver nas próximas teleaulas. Agora é a hora daquela olhada na matéria aí no seu livro de estudos, para você ter o assunto sempre na ponta da língua. Combinados? Até!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.